Mas era o gago que repete, faz o kkk ou é o que... Não, eu falava assim, mas ontem eu tive lá... Era assim? Era. Então, o gago, quando canta, ele não gagueja. Então, eu começava a falar... Cantando. Isso foi aprendendo. Porque a gagueira é uma insegurança, né? Você ainda tem essa gagueira hoje? Não, tá bom. É que eu tinha um peso enorme, que era ser filho do Manuel de Nóbrega. Sim. Antes dele ser famoso, ele era um homem poliglota, sempre foi o primeiro aluno da escola, muito inteligente, muita cultura, e eu era o burro, porque eu não tinha cultura, eu não tinha inteligência. Sim. A inteligência eu sabia, que depois eu fiquei sabendo que eu tinha. Mas eu não tinha condições de enfrentar. Então, a família da minha mãe me jogava muito isso na cara. Pô, seu pai é tão inteligente, você repete de ano. Eu não gostava de estudar. Eu não gostava. Eu queria alguma coisa minha, eu queria criar alguma coisa. Era chato a escola. E aquele universo do teu pai de alguma maneira te atraía? Mas demais. Olha, cara, eu ficava lá em Niterói, me lembro, ele tinha uma máquina assim de escrever, eu tinha 3, 4 anos, eu ficava olhando aquele aparelhinho, eu ficava deslumbrado com aquilo, falei, meu, do que é isso, né? Então, quando ele deixava eu ficar batendo naquelas teclas, eu preferia aquilo do que ficar brincando. Pra você ver como era a tecnologia daquela época. A criança se interessava pela incrível tecnologia da máquina de escrever. A máquina de escrever, que eu tenho até hoje, a minha primeira máquina, a minha Hamilton Randall. Aí você via aquilo e falava... É aquilo que eu quero. Então, meu pai ficava escrevendo e eu aprendi a ler nos programas de rádio que ele fazia. Que eu queria saber o que batia ali e saía naquele papel. Tá. Então, era aquilo que eu queria fazer. E, você então, lembra você vendo a coisa dele na praça? Ô, Matheus, já que nós estamos em casa, não só pede para não tocar na campanha, como fala para nossa Maria, falando em máquina, desligar a máquina de lavar, que tá fazendo barulho aqui. Aqui em casa, viu? Não tem... Mas isso aqui é gostoso. Cachorro late, a campainha toca, é uma festa. Me fala lá na praça, como é que foi você ver aquele universo? Ô, Dercy, tô com o Carlos Alberto. Não faz um carinho nela aqui. Carlos Alberto de Nóbrega, entendeu? Semana passada tava o Bruno Mota aqui, você não latiu. Agora vem o Carlos Alberto de Nóbrega, vai estragar minha gravação aqui. Mas que a praça... Eu disse, foi anos depois, obviamente. Não, claro. A praça já era profissional. Sim, já era outra história. Não, eu tô falando naquele momento. Naquele momento? Você lembra você vendo aquilo? Não, era para mim que eu me lembro que não havia ar-condicionado naquela época, cara. Era ventilador. Ai. É ventilador em Niterói. A primeira geladeira elétrica foi meu pai que conseguiu fazendo um merchan. Jura, cara? Foi. Entendeu? Então, era um ventilador, ele sem camisa, só de bermuda, de shortinho, peito nu, escrevendo. Aquilo marcou muito a minha vida. Aquela imagem. Aquela imagem, sabe? E uma coisa interessante também, que depois a história se repetiu. Já em São Paulo, já em 45, 46, eu já com 10 anos de idade. Eu ia dormir... O meu pai estava trabalhando, eu ia dormir ouvindo o barulho da máquina de escrever. E eu acordava ainda com barulho, ele ainda trabalhando. E isso se repetiu anos depois comigo e com os meus primeiros filhos. Virando a madruga. E eu não sabia disso. Numa entrevista quando falaram de mim, aquele negócio, dá um depoimento para o teu pai. O Beto falou isso. Disse, uma coisa que eu guardo do meu pai é que a gente ia dormir e ele estava escrevendo. Porque como eu tenho esse problema de me concentrar, eu só sei trabalhar em silêncio. Tem que ser a madrugada. Tem que ser. Mesma coisa que eu. Estragou meu sono pro resto da vida. Nunca consigo dormir das 5 da manhã. Não, por isso, é criativo, né? Exatamente. Porque eu preciso ter silêncio absoluto. Então, por exemplo, na época que eu escrevia muito, a época da família Trapo principalmente, eu escrevia de madrugada,
Porque se eu estivesse em casa, aconteceu. Entrava a minha mulher, coitada. Meu irmãozinho, você não quer um cafezinho? Pô, ferrou. Acabou. Porque corta. A gente está criando. Você não está copiando, você está criando uma coisa que não existe. É difícil até de explicar isso, né? Porque eles não entendem. O cara que constrói um prédio, você vê o prédio construído. Eu preciso de concentração para fazer um plano aqui, para fazer um projeto, que senão cai um prédio. Se eu não me concentrar para fazer uma cirurgia, a pessoa pode morrer. Agora, quando nós que trabalhamos com criação de texto, fala, eu preciso de concentração, os caras vai. Agora, o meu filho que me dirige, o Beto, ele estava dizendo, pai, que frescura tua. Sabe o que está me derrubando? O banco. Ele não entende que eu, durante tempo, porque ele não é artista. Uhum. Ele não é artista, ele é diretor, ele é artista. É igual o engenheiro e o arquiteto. Uhum. É a mesma coisa. O engenheiro mete uma coluna aqui que se dane a beleza. É isso. Não é mesmo? E então, compensação, o Niemeyer faz qualquer coisa e fala, olha que lindo, se vira. Se vira. É. Então, eu, durante 34 anos, fiquei sentado num banco de 1,5 metro, com essa posição, segurando os meus colegas, rindo, abraçando. Hoje eu tenho um banco de 2,20 metros só para mim e outro banco longe de mim, com um colega. Cara, me derruba. Pô, imagino. E as pessoas não entendem isso. Imagina. É um cara diferente. O que vale é o que vai pro ar. Sim. E o artista que faz o que vai pro ar, como é que ele fica, coitado? É louco você pensar isso, né, Carlos Alberto? Porque você é um cara de televisão e o que parece ser uma frescura aos olhos de quem porque não conhece as pessoas não entendem. É tudo, né? É química, tudo. é química. Aquele banco me faz uma falta mais do que a própria risada. Porque a risada eu já me habituei a não ter o riso na hora. Já me habituei. Primeira e segunda vez foi terrível. Agora, de não ter plateia com a pandemia. Você está falando de não ter plateia com a pandemia. De não ter plateia. Agora é áudio. A gente sonoriza depois, né? É horrível. O Chico Anísio, depois a gente volta para a minha infância. Não, tudo bem. O Chico Anísio dizia que o riso é o aplauso do comediante. Né? O cantor acaba de cantar, batem palmas. Exato. Nós temos que ter o riso. Se você não tiver... Você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe se está bom, se está ruim. Bom, mas vamos voltar para falar de Niterói. Eu quero falar ainda sobre isso, mas vamos voltar lá para trás. E aí, você lá atrás, me conta. Bom, aí eu sempre sonhava em fazer aquilo, só que não sabia o que era aquilo. Eu sabia que tinha que botar um papel e ficar batendo ali. Certo? E eu já nasci dentro desse ambiente, porque quando eu nasci, meus pais moravam em Botafogo. Perfeito. E lá, já naquela época, já não tinha mais areia na praia. O mar já tinha feito... Isso foi em 1936. E ele tinha um programa de rádio, na Rádio Ipanema, que era onde era o Cassino Atlântico, lá em Copacabana. E eram 4 andares. E o último andar era a Rádio Ipanema. E meu pai me levava quase sempre para pegar sol. Ele fazia o programa às 7 horas da manhã. Eu ia com a babá e com ele, enquanto ele fazia o programa de rádio, eu ficava no sol. Então, eu aprendi a engatinhar e a andar dentro do rádio. Então, Rafa, é um negócio que está dentro de mim. Claro. E a minha luta foi que meu pai não sabia disso. Porque quando eu falei para ele que eu queria trabalhar em rádio, o mundo quase que acabou em cima de mim. Não era algo que ele queria? Não. Ele me jogou na cara, e olha que nós éramos amigos da beça, né? Ele disse, você é gago, como é que você vai trabalhar? Falei, eu vou ficar bom. E fiquei. Com o objetivo de trabalhar. Foi. E como é que cura a gagueira, Casamé? A gagueira eu fui curando quando eu comecei a trabalhar em... Bom, primeiro, quando eu comecei a fazer rádio, que eu só podia falar aquilo que eu escrevesse. Por quê? Porque eu tinha que dizer assim, amanhã eu vou na casa do Rafinha. Não dá. Eu preciso... na casa do Rafinha amanhã. Não dá.
será que dá para o Rafinha me atender amanhã? Será que dá? Aí eu botava, será que dá para o Rafinha me atender amanhã? Você encontrava as frases. Eu procurava. Falar. Então, eu não gaguejava quando eu trabalhava, já ajudava. Uhum. Com a minha liberdade de estar... Porque ninguém acreditava que era eu quem escrevia. Porque eu era burro. Eu era mau aluno, repeti 3 anos. Uhum. Então, eles achavam que era o Manuel de Nóbrega que escrevia e botava meu nome para eu ganhar um salário. E essa escrita era o que exatamente, Carlos Alberto? Era sketch cômico? Era um sketch cômico. Ah, tá. Que era eu e o Boni. Éramos nós dois. Que o Boni tem minha idade. Uhum. O Boni, por intermédio de minha mãe, chegou ao meu pai, por causa da tia dele. Enfim, minha mãe era amiga da tia dele, sei o quê. E o Boni queria trabalhar também, queria escrever. E justamente na época que eu estava também querendo. Então, meu pai estava preparando nós dois. Uhum. Só que o Boni ganhou, né? Ele virou Boni, né? Ele o Brasil virou não Boni. tem metade do carinho que tem pelo Carlos Alberto que tem pelo Boni. O Boni é o diretor, o cara que manda. O Carlos Alberto é o meu amigo. Mas olha, continua sendo a mesma pessoa comigo, imagina, viu? Claro. A mesma pessoa. Mas ele não fazia na frente da câmera. Não, isso que eu tô dizendo. Desculpa, frente da câmera não. No microfone. Não, Você fazia. Você fazia. Porque eu queria fazer o que meu pai fazia. Tá. Eu queria fazer o que ele... Aquilo lá. Tá.